Boa noite, graça e paz. Aqui quem vos fala, evangelista Petro Silva, trazendo mais um devocional da Palavra de Deus com o título Sara, a vitória da fé. Livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 14. Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Sara era a esposa de Abraão. Livro de Gênesis, capítulo 11, versículo 29. Uma mulher linda e que fazia jus ao seu nome, que significa princesa. Assim como seu marido, também nasceu em Uz dos Caldeus, na Mesopotâmia, atual Iraque, Oriente Médio. Juntamente com Abraão, recebeu o chamado de Deus para sair do meio de uma cidade idólatra, do meio de uma família idólatra, e empreender uma viagem rumo ao desconhecido. Livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1 ao 2. Ela peregrinou com o marido até Canaã, a terra prometida, não sem antes parar em Padan Aram, descer ao Egito e viajar por dezenas de lugares. Teve um único filho, Isaque, já na velhice, que foi o grande milagre e sua grande promessa cumprida em vida. Morreu aos 127 anos. Livro de Gênesis, capítulo 23, versículo 1 ao 2. Quais são os desafios de Sara? Não é possível falar dos desafios de Sara sem falar dos de Abraão. Até porque o desafio era ter um filho deles, vencendo a esterilidade de Sara. E não se resumia só a este grande desafio, totalmente impossível aos olhos dos homens. Havia ainda o chamado de Deus para Abraão, ser o pai da fé, ser o pai de muitas nações. Sara amava Abraão e acreditava nele, mas não tinha tido a mesma experiência com Deus que seu marido tivera. Abraão ouvira a voz e o chamado de um Deus que ficou conhecido como o Deus de Abraão. Desde então passou a viver pela fé, obedecendo a este novo Deus, o que exigia muito de Sara. Ela teve que abandonar não só seus pais, mas também seus pais, enfrentar a ira dos parentes e de todos quando se voltou contra a idolatria da época, as críticas dos amigos e vizinhos, que consideraram uma verdadeira loucura deixar o certo pelo incerto. Se não bastasse, foi exposta a uma peregrinação durante 25 anos, por 2 vezes tornou-se prisioneira de reis, que a desejaram como esposa. Enfrentou mudanças contínuas, assolações do deserto, desprezo e hostilidade em sua própria casa por parte dos empregados, por causa da sua esterilidade. Seu desafio, além de enfrentar a humilhação, foi suportar o longo tempo da espera, acreditando que, no pior momento da sua vida, humanamente falando, poderia ainda viver a promessa de gerar e ter um filho. Livro de Gênesis, capítulo 16, versículo 1. A mulher mais que vencedora em Sara. Em primeiro lugar, quem tem fé não pega atalhos. Deus prometeu um filho a Abraão e Sara. Mas como ela reagiu frente ao desafio de esperar o tempo em que o Senhor cumpriria a sua promessa?
Depois de esperar alguns anos, Sara decidiu pegar um atalho, já que o tão sonhado filho não chegava e ela já estava velha. Ofereceu sua escrava egípcia a seu marido, para que ela gerasse uma criança com ele. Ao invés de resolver o problema, isso criou muitos outros. Ao dar à luz o filho com Abraão, a escrava passou a humilhar Sara e, no futuro, os dois meus irmãos, Ismael e Isaque, o filho da escrava e o filho da livre, e seus descendentes passariam a viver em disputas constantes. A solução carnal de Sara transformou-se em seu pior pesadelo. Primeira lição mais que vencedora, aprendida por Sara: nunca, mas nunca mesmo tente dar um jeitinho. Isso pode custar caro, atrasar o tempo de Deus e até fazer com que você perca a promessa. Amém? Glória a Deus. A mulher que é mais que vencedora em Sara. Em segundo lugar, quem tem fé não permite o tempo da espera. Mate a esperança e vive a vitória da humildade. Em segundo lugar, Sara riu da palavra de Deus. Um sorriso largo e cheio de dúvida. Riu-se, pois Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer? Livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 12. Ao duvidar, Deus lhe disse: acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 14. Precipitação e incredulidade comprometeram boa parte da vida de Sara, e ela aprendeu na forma mais difícil que tudo o que ela tinha que fazer era esperar com paciência e discernimento, crendo que aquele que prometeu era fiel para cumprir. Livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 23. Ainda não aconteceu, está demorando. Então, aprenda a se alegrar na esperança. Glória a Deus, amém? Louvado seja o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. A mulher mais que vencedora em Sara. Em terceiro lugar, quem tem fé vive a honra, a realização e terá descanso. A mulher espiritual e mais que vencedora não é aquela que não erra, mas é alguém que, apesar das circunstâncias adversas, frustrações ou de seus fracassos pessoais, permanece e cumpre a carreira que lhe foi proposta, sem se entregar à autopiedade ou à depressão. Isso só é possível por meio da fé. Sara, ao lado e por causa do chamado de Abraão, teve a honra de passar para a história como mãe do povo hebreu. Ser mãe não foi um ministério menor. Ao suportar interminável peregrinação, guerras e perseguições em busca da promessa, venceu a esterilidade e viveu dias de riso. Não só carregou seu próprio filho nos braços, mas afinal encontrou a terra da sua realização, da honra e do seu descanso. A fé nos dá vitória contra o mundo
e contra as impossibilidades. A fé não procura explicações, ela vai atrás de solução. A fé nos faz sobre todas as coisas mais que vencedoras em Cristo Jesus. Amém?